Hoje eu vou falar para vocês sobre o demônio da analogia. Não fui eu que dei esse epíteto, analogia não. Quem deu esse epíteto para analogia foi um dos maiores intelectuais franceses, chamado André Gide. Ele viveu aí segunda metade do século XX, século XIX e primeira metade do século XX. Então ele chamou a analogia de demônio, porque diz que não tem pior coisa para o pensamento, não há pior inimigo do pensamento do que a analogia. Então ele dizia que tinha os intelectuais que não podem ver uma coisa sem logo pensar em outra. Então ele reclamou muito disso, mas eu me permito discordar dele, como nós vamos ver nessa palestra. Então não é um demônio, não, é um processo nivelador da linguagem, para simplificar o que é irregular, para ficar regular e tudo. Então, isso é a analogia que faz isso. E a primeira condição da linguagem é a clareza, mas a sua função é a comunicação. Então, se você fala difícil e tudo e ninguém entende, não adiantou nada a comunicação. Então, a comunicação tem que ser bem simples, bem natural, e as arestas são tiradas. Quem tira isso é a analogia. Então, o que nós vamos falar hoje sobre analogia. Nós estamos, em português, estamos cheios de palavras gregas, mas elas vieram para nós através do latim. O latim que absorveu o grego e espalhou todas as línguas neolatinas. Então, o que é analogia? Aná, prefixo de repetição, semelhança, de veracidade, e logos, que é discurso, isso aí todos sabem. Pelo latim, analogia, conformidade, relação, proporção. Traduz semelhança entre dois fatos, objetos ou conceitos. É essa semelhança que é justamente que vai provocar a simplificação da linguagem. Pode ser analisada de duas maneiras, do ponto de vista filosófico, vou começar por aí, ou do ponto de vista da linguagem, que é o centro da minha palestra. Então, filosoficamente, nós temos três aspectos, que é unívoco, equívoco e análogo. Nós vamos ver aí. O que é unívoco? Do latim, unívocos, vox única, nome comum a várias coisas com o mesmo conceito. O conceito é único, mas são várias coisas. Então, tem um exemplo ali. Homem é o ser humano. Quando você fala homem é ser humano, você pode ser Pedro, Tiago, João, Manuel, gigante, pigmeu, tudo isso é ser humano. Então, o conceito é o mesmo, mas aplicado a várias coisas. Diferente do equívoco. O equívoco, do latim equívocos, vox equalis, mesmo termo aplicado a diversos sujeitos. Então, agora, são várias coisas, o termo é o mesmo, mas o conceito vai variar, mas no sentido diferente. Por exemplo, leão, a palavra leão. Quando você fala leão, pode ser N coisa. Então, leão, por exemplo, quinto signo do zodíaco. A fera, A fera, quinto signo do zodíaco. Antropônimo, tem até Papa, cheio de Papa Leão, Tem um famoso aí, Papa Leão 13, Leão, cheio de Papa Leão. Então, Leão, nome de Papa, Antropônimo, pessoa valente, então, chama de Leão,
membro do Lions Club, os leões, né? Então, vocês veem que a palavra leão, ela se espalha por várias coisas. Então, tem até o grupo 16 do jogo do bicho também, de quem joga no bicho, então, é o número 16, que é leão. Então, leão é aplicado a várias coisas diferentes, então não é o mesmo conceito. Nunca poderá ser um só conceito, quando é equívoco. Mas vários, levando ao trocadilho. Na adivinhação, usa-se muito o trocadilho, né? Aqui tem um aqui, olha, né? Violino, mas não violino. Violino, mas não violino. Não, trocadilho, tá vendo? Então, esse é equívoco. É uma palavra que não é equívoco. O que há de doce entre nós? Uma pergunta. O que há de doce entre nós? Você sabe que o nó, aquele da cana-de-açúcar, que encerra cada gomo. Então, o que há de doce entre nós é o gomo da cana-de-açúcar. A resposta é o gomo da cana-de-açúcar. Tem, por exemplo, uma pergunta. Uma meia, o que é uma meia? Uma meia feita, outra meia por fazer. Diga, minha senhora, quantas meias vem assim? Então, tem a meia, que é o calçado, e tem a meia que é metade. Então, aí você vai fazer conta. Uma meia feita, tem duas respostas. Uma meia feita, quer dizer, metade de uma meia, ou então meia feita, quer dizer, acabado. Uma meia feita. Então, tá pronto. Então, tem metade de uma meia, eu tenho uma meia inteira. Outra meia por fazer. Pode ser metade de uma meia, ainda vai fazer, ou nenhuma meia. Uma meia por fazer, quer dizer, não vai fazer meia nenhuma. Então, a resposta, tudo é função de trocadilho. Né? Usa-se muito em adivinhação, muito comum em adivinhação. Isso é porque são palavras equívocas, isso é um equívoco. Então, ela leva à confusão, ao equívoco. Né? Então, pode ser vários sujeitos, né? Mas sentido diferente. Esse negócio da meia, né? Tem a meia calçada e tem a meia que é a metade, que é uma fração numeral fracional. E o análogo, é onde o objeto do nosso estudo aí. O análogo, pelo latim, análogos, conforme, semelhante, conceito referente a realidades diversas, mas proporcionais entre si, intermediário entre o unívoco e o equívoco. É uma semelhança parcial, coexistindo coincidência e divergência. Sem a coincidência, não há comparação. Sem a coincidência, não há comparação. Os termos são equívocos. Por exemplo, nós vimos, né? Sem a divergência, os termos são sinônimos, sentido igual. Então, unívocos. Então, sem uma, tem que ter as duas, tem que ter para ser analogia. Dois tipos fundamentais de sua caracterização da analogia: atribuição e proporcionalidade. Na atribuição, só o nome do conceito do principal é atribuído ao secundário. Por exemplo, são. A palavra são pode ser corpo, pode ser um alimento, são, pode ser um clima, pode ser uma atividade, e o verbo ser, terceira pessoa do plural. Então, a palavra são, ela se refere a várias realidades. Então, aí é por analogia. Né? Aí, na gramática, a gente chama isso de polissemia. Polissemia é uma palavra que serve, que tem vários sentidos. A palavra chama-se polissemia, em gramática. Aqui é análogo. Na proporcionalidade, há uma relação de coincidência e diversidade. Sem a coincidência, não há comparação. Sem a coincidência. E sem a diversidade, é repetição. Então, é sinônimo. Entendeu? Então, os analogados podem manter um conteúdo comum
Aí vem a metáfora, que eu já fiz uma palestra aqui sobre metáfora. É por analogia, a metáfora é uma analogia. Linguisticamente, agora entrou no nosso princípio de uniformização das formas irregulares menos frequentes. Isso é na linguagem. A forma irregular tem que fazer para formas regulares. Nós vamos ver isso logo ali na frente. Então, é uma função niveladora entre palavras aparentadas pela pronúncia, forma, relação, sentido, em todo o âmbito da gramática. Uma analogia está em todo o âmbito da gramática. Note que a forma analógica costuma persistir ao lado da originária. Lábios de mel. Lábios de mel. Então, lábio continua lábio e mel continua mel. E lábios de mel, quer dizer, uma moça de beijo doce. Né? Lábios de mel é Iracema, né? José de Alencar. Lábios de mel, a virgem dos lábios de mel. O que não ocorre na assimilação. Assimilação, a palavra perde alguma coisa para ficar igual a outra. Então, nós temos aí pérsico. Pérsico, deu pérsico, o R assimilou o S, e deu em português pêssego. Frutos pérsicos. Frutos pérsicos. Pêssego. Então, só usou o adjetivo final. Então, houve assimilação. Diferente da analogia, que na analogia os dois termos conservam a sua. Então, vamos dizer, na fonética, a ação da analogia sobre as palavras tomadas isoladamente em seus fonemas e sílabas. Então, a analogia na fonética. Estrela. Estrela, do latim, é estela. Então, esse R não poderia nunca estar. Não ia cair de paraquedas estrela. Devia ser estela. Aí nós temos estelar. Estelar, nós temos na volta e tudo. A gente sem o R. Por que é estrela? Por causa do R de astro. Por causa do R de astro. Então, astro, estrela. O R entrou aí por causa de astro. Por causa de astro. Em português. Floresta. Em francês é forêt. Forêt. Em francês. Forêt. E no francês antigo é forest. Forest. Aquele acento circunflexo substituiu o S, né, em francês. Tête, fête, né? Testa, cabeça, festa. Então, aquele acento circunflexo. Então, por que floresta tem aquele L? Por causa de flor. A influência de flor. Então, ficou floresta, porque não devia ter. Devia ser floresta, devia falar floresta, perto do francês. Chaminé é chaminé. O francês é cheminée. Cheminée. Cheminée, em francês. Vem do francês a palavra. Por que nós temos chaminé? Por causa de chama. Então, a analogia fonética, está vendo? Chama, deu chaminé. Esse do golfinho também é muito interessante, porque em latim é delfinos, e o golfinho em francês é delfim. Delfim com B. Por que tem G? Por causa de golfo. Influência de golfo, estão vendo? Então, golfinho. Motorneiro. A terminação é eiro. Eiro. Floreiro. Sei lá, tudo. Termina em eiro. Eiro. O N é por causa de torneiro. Torneiro, né? Torneiro. Jardineiro. Mas essas palavras têm M que vira N, né? Então, por causa de torneiro, jardineiro, deu motorneiro. Não devia ser. Devia ser só motoreiro. Igual toureiro. Toureiro, não é torre. Né? Viu? Então, como que há uma influência de uma palavra sobre outras? Isso é a parte fonética. Palavras estrangeiras assimiladas às nacionais. Em latim, eu já fiz até uma palestra aqui sobre folk latinismo. Né? Folk latinismo. Sed libera nos amalo. Sed libera nos amalo, 7 libras de sal amargos. Né? A pessoa ouve. Né? Isso tem muito. Tem
Foco-latinismo é uma fartura, né? Pedel laudamos, de del em del lavamos. É assim, chama-se etimologia popular. O povo ouve e repete, mas repete o latim, mas é em português. Aqui eu quero aproveitar para falar sede libera nossa malo. A gente reza, mas livrai-nos do mal. Não é do mal, não é do mal, é do demônio, de gente ruim, gente malvada. Eu tenho uma Bíblia latim-francês, então ele explica lá embaixo, do demônio e de suas insídias. Então, livrar do demônio é do mal, é com U, é de gente ruim, gente mal. Não é do mal ao contrário de bem, não é livrar do mal, é livrar de gente ruim. Então, devia ser livra-nos do mal, mas a gente fala tudo igual. O Getúlio Vargas é que fazia questão de dizer esse precedência nacional, vocês devem lembrar do Getúlio, é assim que a gente deveria falar, né? Mas a gente fala mal, a gente não sabe se é o adjetivo ou se é o substantivo. É mal. Então esse mal aqui é do mal com U, livra-nos do mal. Mas todas as traduções aí é com L. A palavra é a mesma. E nós 20 anos na igreja, no papel vencido mal ou mal? Não reparei. Como que a igreja usa? Mal e não, era mal. Quem traduziu, o primeiro tradutor, é que caiu do cavalo. Depois mal. Porque em latim, tanto o mal substantivo quanto o mal adjetivo é malo, é ablativo, é malo. Malus, mala, malum. O malum, que é o mal, que é o neutro, dá malo, mas o malus também dá malo. Então, quem traduziu, tem uma coisa também, sempre que reza, eu até, será que eu estou pecando, as palavras sagradas da comunhão, a palavra sagrada. Os padres falam, isto é meu corpo, não é isto, é este, porque hoc, em latim, hoc é neutro, por causa de corpus. Corpus em latim é neutro. Por isso que São Jerônimo, que era um excelente latinista, traduziu do grego hoc, porque hoc é neutro para concordar com corpus. Mas chega no cálice, é masculino, então é ic é cálice, ic. Fala porque um é hoc e o outro é ic. É porque no latim um é neutro e o outro é masculino. Mas no português tudo é masculino. Devia ser, este é meu corpo. E não isso. Isso é esta coisa, é um neutro. Isso é esta coisa. Né? Então, fazer isto, o que é isso? Isso que está contado aí, fazer isso. Lá está certo. Fazer, que é oc, facietes, né? Em memória, meio, facietes. Mais ou menos assim. Perceberam? Então é erro de tradução. A mesma coisa está libera nós a malo. Não é malo, não é do mal, não é do mal. Do mal. Não é do mal, com U. É do mal, gente ruim. Gente ruim do demônio, né? Signos, toda coisa. O maligno, do maligno. O maligno e suas insídias. Viram? Pedel laudamos, de del lavamos, né? Pessoas que pedel lavamos, del. Essa é a tradução. Eu fiz uma palestra aqui sobre foco-lativismo. Tem muita coisa interessante. O francês. Le régiment bâtit un retraite. O rei jumento bateu um retrato. Então, a pessoa, Le régiment bateu um retraite. O rei jumento bateu um retrato. Então, é essa tradução pelo ouvido. Pelo ouvido. Onissoac malipans. Acho que é a frase de um rei lá, acho que Luís não sei o que, lá da França. Da Inglaterra. Onissoac malipans. O bico foi a suar e molhou a pança. Vocês veem que é do jeito que a pessoa explica, né? Ele chama etimologia popular. Le lion est le roi des animaux. O leão foi o rei dos animais. O leão é o roi dos animais. O leão foi o rei dos animais. Então é isso aí.
Perceberam? Então, é por analogia fonética. Palavras na nossa língua que equivalem à língua estrangeira. Então, a pessoa solta isso aí. Morfológica. Onde mais se faz sentir a ação da analogia pela fartura de muita flexão, muita desinência, não tem verbo. Então, é onde a analogia funciona mesmo. Então, por exemplo, plural dos nomes em ão. Já vou, antes que eu esqueça, ali, ó, solta, lá embaixo, órgãos solta. Era um tio ali, mas saiu errado lá, saiu um acento, mas é tio. Então, vamos lá. Plural dos nomes em ão. Então, no latim, para dar ão no português, tem ano, tem ane e tem one. Então, manus. Manus no latim dá mãos. Mãos. Panis. Panes. Pães. E, por último, sermones. Sermo, sermones. Sermones, sermões. Então, essas três estão de acordo com a terminação latina. Mas a influência, tem tanta palavra em ão, que elas começaram a misturar, a uma pegar a formação de outra. Então, temos aí, às vezes, a gente fica sem saber se é ões, se é ãos e tudo. Então, tem alguns exemplos aí. Ó. O primeiro é o normal. Anão, né? Anãos. Anão é anãos. Mas também encontra anões, os anões, Branca de Neve, os 7 anões. Anões. Devia ser anãos, o correto, né? Não é correto. É a influência, tá? Já existe, né? Corrimão, corrimãos, corrimões. Pode ser corrimãos e corrimões. Charlatão, da charlatães ou charlatões. Refrão, tem refrãos, refrões e refrões. Ó, pegou os três. Tem os três plurais, os três estão certos. A linguagem é assim. Anciãos, anciães e anciãos. Tem as três por influência dos outros. É a influência morfológica, né? Vilãos, vilães e vilões. Acho que vilões. Então ali tem, quando átomo, quer dizer, quando o ão, o acento não está nele, tanto que tem que ter um sinal grave. Aí, por exemplo, bênção. Aí, quando for assim, vai ser sempre ãos. Quando eles forem átomos, vai ser sempre ãos, sempre. Então, bênçãos, órfãos, sótons, órgãos, os órgãos, né? Então, porque é ão átomo. Quando é ão átomo, vai ser sempre ãos. E quando não vem do latim, não é do latim, palavras formadas na língua portuguesa e tudo, a tendência é ões, que é a forma popular. Então vem balões, botões, canhões, vagões. Né? Vagão não vem do latim, acho que vem do inglês, se não me engano. Né? Então, vagões. Aí quando não for do latim, por estão vendo para o latim, é importante para a gente saber bem português. Tá vendo? Balões. E desculpe ali os sótons ali, que era tio. Morfológica. Graus dos nomes, além dos de origem latina, há outras formas por analogia. Então nós temos aí. Bônus, o superlativo de bônus em latim é óptimos. Então, bom em português devia dar ótimo. Aí deu boníssimo. Por quê? Porque tem essa terminação isso dos outros, então ficou boníssimo também. É ótimo ou boníssimo, tá certo? Boníssimo, né? Mal, né? Malus dá péssimos em latim. O superlativo é péssimo. É malíssimo. Grandíssimo é máximo, né? Então, ó, muito grande, grandíssimo, e tem um tal de grandessíssimo que ao florar no vocabulário da língua portuguesa tem registrado. Grandessíssimo.
seu grandíssimo canalha. Eu acho que é porque estica muito, assim, você xingar, vai dar tempo de você colocar toda a força. Seu grandíssimo canalha. É isso mesmo. Deve ser para facilitar, né? Pobre, pauper, latim é paupérrimos. Nós temos o paupérrimo, que é a formação, mas tem também o pobríssimo, né? Altíssimo, supremo, altíssimo. E tem o mais bom, que é o melhor, e mais mal, que é o pior. Há uma série de palavras, então, negro, negríssimo, nós temos negríssimo, né, de riscar a parede, negríssimo, mas é nigério. O correto seria, não é correto, a formação normal seria nigério. Preguiçoso, né? A gente tem preguiçosismo, é pigério. Pigério, né? Quando você falar pigério, não é capaz da pessoa nem entender. Pigério, sai para lá, pigério, né? Acho que nem está sendo xingado. Viram? Tudo é analogia, pura analogia. O que a analogia faz? É harmonizar. Harmonizar. Isso é analogia. Forma, e com verbo, então, dá demais. Formas verbais, tem desde o latim vulgar, por exemplo, em latim clássico era a primeira área, segunda era longo, terceira era breve, legere, e a quarta ire, audire. Então, latim tinha quatro. Mas no latim vulgar, eles já fundiram, porque eram os dois, a segunda e a terceira, já fundiram, nós já recebemos só are, ere e ire. Passou para o português. Are, ere e ire. Mas as formas populares, aqui criança, quando vocês quiserem ver como é que a língua portuguesa era, vocês olham a criança falar, porque a criança fala tudo regular. A criança não tem noção de formação irregular. Então, eu digo, você deu pirulito para sua irmã? Eu digo que vendi, perdi, tudo. Então, eu digo, já vi. Isso que eu escrevi, porque eu já ouvi. Né? Fazia não é fazia. É isso. Mas é tudo, é uma formação regular. Essa é a tendência de tornar regular o irregular. Isso é da analogia. Esse trouxe, eu vi na televisão, numa sala de aula, que a professora perguntou se o aluno tinha trazido o dever. Eu trouxe. Eu trouxe, né? Sube. Fazerei é muito engraçado, que a minha empregada falava muito isso, eu corrigia, e ela agora não fala nada. Fazerei, não é fazerei, é farei. Agora tem um problema curioso, talvez eu ia falar na próximo encontro, quando nós colocamos um pronome chinês que chama, um pronome no meio, fica mais audível a gente usar a forma fazerei do que farei. Porque farei é faloei. Agora, fazê-lo-ei. Soa muito melhor fazê-lo-ei, né? Fazê-lo-ei. Trazê-lo-ias. É trá-lo-ias. Que trá-lo-ias? Nem fica parecendo aquela coisa de traque, né? Trá-lo-ias. Esse é o correto. Mas porque tem o pronome no meio, a tendência da linguagem é usar a forma irregular. Regular. Fazido. Por que o fazido é feito, pessoa? Por causa de trazido. O trazido está certo. Então, muita gente fala, eu tinha trago. Já ouvi muitas vezes. Eu tinha trago. Não tinha trago, não. Porque tem medo do trazido. Porque o fazido está errado, é feito. Então, usa a forma irregular, né, por causa de comparação. Falsa analogia. Falsa analogia. Isso aqui são os padres lá da Rede Vida, tem vários, aqueles textos das vozes da força, não olhei, eu escuto,
Vários falam não olhei. Não olheis, porque no olhar não tem S, mas olheis tem S, porque é subjuntivo. Eu escuto mesmo, porque aí a gente guarda bem, porque vai fazer junto com os. Não olheis os. Está vendo? Os. Não olheis os nossos. Não olhei, eu vejo. Vi até um bispo falando assim também. Aí dá aquele chute no ouvido. Não olhei. Olhei é eu que não olhei, não sou eu. É Cristo. Né? Cristo que a gente pede para ele não olhar. Não olheis os nossos pecados. Não olheis os nossos pecados. Isso é falsa analogia com olhar, que não tem essa. Então, falsa analogia. Não é analogia. Novos verbos, isso é interessante. Os verbos novos, aquele vocabulário que foi editado em 1971, tinha 350 mil palavras. 10 mil eram da primeira conjugação. 500 era da segunda e 450 da terceira. O cara teve coragem de contar tudo. Então tinha 10 mil verbos, desses 10 mil, 6 mil eram muito usados. Então a primeira conjugação, ela puxa, que ela é mais usada. Então todo verbo novo que entra na língua portuguesa, entra na primeira conjugação. Aí tem escanear, né? Ticar, escanear, deletar. Os verbos novos que entram na língua portuguesa vão todos para a primeira conjugação. Nenhum vai nem para a segunda nem para a terceira. Interessante isso. Né? Só cai tudo na primeira. Clicar, escanear, teclar, tem uma série. Ali quem mexe com o computador, está cheio de verbos de primeira conjugação. Vai tudo para a primeira conjugação. Por que vai para a primeira conjugação? Porque a maior é a que recebe mais verbo. Então, a influência, a analogia, por analogia. Viu? Tudo é analogia. Regência. A maioria dos verbos é de transitivo direto, havendo, pois, uma tendência de transformar os indiretos em diretos. Assistir um filme, assistir um doente é prestar assistência. Agora, assistir é indireto, assistir a um filme. Ninguém fala assim, assistir um filme. Né? Então, há uma tendência, porque a maioria dos verbos é de transitivo direto. Então, os indiretos que são menos, sofrem essa influência. Analogia. Mirar é obedecer, perdoar, presidir, responder. E acontece às vezes o inverso também, que muita gente, mas o inverso acontece por outra analogia. Okay? Eu lhe amo. Aí, por quê? Porque os pronomes enclíticos ou proclíticos, me, te, se. O se é reflexivo, então ele não serve. Então é me, te, o, a, e avacalhou. Né? Me, te, o, a, aí não. Então vem por uma falsa analogia, já que é me, te, aí vem lhe. O lhe é o que encaixa aí. Então vem lhe. Eu lhe amo, eu lhe adoro. É mais sonoro. Vocês podem ver nessas músicas, cantigas, samba, essas músicas aí populares, tudo usa, ele chama de lheísmo. É uma tendência a usar o indireto pelo direto. Chama lheísmo. É um vício. Eu lhe vejo, sempre que eu lhe vejo, não, é sempre que eu o vejo ou a vejo. Mas fica difícil de falar, né? Então, o lhe resolve com facilidade. Entendeu? Na concordância, então, verbos impessoais, né? Houveram muitas pessoas, né? Houveram muitas reclamações que houve. E se houver um auxiliar, deve haver
muitas reclamações. Deve, o auxiliar também fica no pessoal. Né? Deve haver muitas reclamações. Não devem haver, deve haver. Fazem, tá vendo? Fazem 2 anos, faz 2 anos. Deve fazer 2 anos. Pode fazer, porque o auxiliar recebe a impessoalidade do verbo principal. Então, pode fazer 10 anos. Pode fazer, não pode fazer, pode. Semântica. Emprego de palavras fora de seu sentido natural numa linguagem figurada. É a metáfora e a catacrese, né? Suprindo dificuldades de ideias ou dando-lhes mais expressividade. A metáfora, lembra? Os lábios de mel da Iracema, né? Lábios de mel, você imagina, devia ser uma gostosura beijar lábios de mel. Aí o Zé de Alencar soltou essa lá, escreveu no livro dele, o Iracema, né? Lábios de mel. Não tem nada melhor que traduzir a doçura do beijo dela com lábios de mel, percebeu? Então, é a metáfora, porque é por... Olhos de jabuticaba. Olhos de jabuticaba também, né? Tem. Olha esse olho regalado. Cabelos de fogo, cabelo de fogo. Olhos de lince, tem olhos de lince. Olhos de lince, tem enxerga longe. Isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora. É uma comparação, mas o elemento de comparação fica de fora, então chama metáfora. Senão seria comparação. Seria comparação. Catacrese propriamente significa mau uso, uso errado. Né? Uso errado. Céu da boca. Né? Muita catacrese já está tão incorporada com a língua que a gente nem acha mais que é uma catacrese, né? Braço do rio, né? O rio divide, é braço, então braço do rio, olha lá. Banana split não é catacrese, não. Hein? Banana split. Isso não é não, né? Isso é inglês. Pernas do compasso, a pessoa, isso que o André Gide ficava danado da vida, né? Então a pessoa inventou o compasso, só que as duas coisas. Então, por que não deu o nome de uma vez, inventou o nome aqui? Não pôs perna, porque parece perna de gente, né? Então, perna do compasso. Aquele velcro é interessante, o velcro. É um nome industrial, não quer dizer nada aqui. A gente sabe que é aquele carrapicho. Foi inspirado no carrapicho. O carrapicho bate na rua, a gente agarra. Se você tirar, você tem que puxar, que é o carrapicho. Então, é o velcro. Mas aí, a gente chama de velcro, não chama de carrapicho. Aí, desse ponto, quem inventou aquilo já deu o nome de velcro. É um nome industrial, velcro. Né? Aquilo que, né? Se você falasse carrapicho, fosse carrapicho, para acompanhar, né? Compra uma sandália para mim, eu quero aquela com carrapicho. Ninguém ia entender, né? Aquela é carrapicho. Aquilo que eles inspiraram, o inventor daqui inspirou no carrapicho. Ele tem uma garrinha pequenininha na ponta assim, que segura o carrapicho. Olho do machado, né? Olho do machado, né? Aquele buraco onde a gente enfia o cabo, né? O cabo é o olho do machado. Né? O outro lado é o corte. O corte e o olho. Né? Cabeça de prego, né? Que nome que eu vou chamar o prego com aquela. Tem até uma adivinhação assim. Se tem cabeça, não tem olho. É o que é? Se tem cabeça, não tem olho. E se tem olho, não tem cabeça. É uma confusão, né? Um paradoxo, mas é o prego e a agulha. A resposta é o prego e a agulha. Se tem cabeça, não tem olho. E se tem olho, não tem cabeça. É o que é. Mas é muito divertido o negócio de adivinhação. Na medicina, até para concluir, né,
folclorista não podia deixar de falar alguma coisa. Então, benzeção para curar cobreiro, né? Cobreiro. Você é um talo de mamona, um talo de taioba, um talo de grana. Você vai cortando assim, corta a cabeça, corta o meio, corta o rabo. Está fazendo aqui, mas é para cortar o cobreiro. Então, isso é por analogia. Analogia é semântica, né? Analogia. Carne quebrada, eu lembro que a minha avó benzia, né? Pegava assim um pedaço de pano, com agulha com linha seminó, foi assim no lugar e carne, coso, o que é que coso? Coso, né? Aí fala uma reza lá que ia falando tudo, né? Aí, por analogia, osso foi juntado. Para curar bronquite, a gente vai lá num pé de figueira, assim, pega um prego, bate assim. Aqui é o prego, a bronquite do fulano. Prego, a bronquite, vai pregando, né? Então, é por analogia. Reza para queimadura, né? São Lourenço alivia esse tormento, né? São Brás, quando ligar, São Brás puxa para trás. São Brás curou uma criança de engasgo de peixe, então quando engasga faz isso, né? Para estancar a hemorragia nasal, amarra uma palhinha no dedo, aperta. Viram? Analogia, né? Amarra uma palhinha no dedo, aperta, estanca a hemorragia. Eu conheço de ficar com a cabeça para cima. Para não vomitar um purgante. Isso a gente usava lá em casa. Segura uma chave, que a chave fecha tudo. Você segura uma chave assim, e pega aquele purgante de ódio riço, aquele vidrinho de pescoço comprido, um vidrinho de pescoço comprido. Não, mas que coisa horrível. Purgante. Só existia esse purgante que antigamente sabia. Depois que apareceu o leite para aqui, antes era óbvio isso. Tabus. Faz mal dormir de mãos cruzadas sobre o peito. Faz mal, né? Está chamando a morte. Está chamando a morte. O meu chefe dorme assim, a minha filha cutuca nele sempre. Que é esquisita a besta para dormir. Parece um defunto. Derramar leite na chapa do fogão faz secar o leite da vaca. Isso é educativo, não deixar derramar o leite. Aí seca ali, seca o leite da vaca também. Então, é por analogia. Isso tudo é analogia. Não presta a cozer a roupa do corpo de pessoa viva. A mamãe fazia isso quando pregar um botão, não coisa. A minha avó ficava desatinada. Não, faz mal. Então, quando tiver que costurar, não tiver jeito, você tem que rezar. Coso num vivo, coso num morto. Coso no corpo, porque está roto. Esse roto é uma palavra boa, né? Que quase a gente não usa mais. Roto é rasgado. Né? Coso num vivo, tem que falar, porque se não falar, vai chamar a morte, porque a gente só costura a roupa em defunto. Vestido em defunto. Coso num vivo, num coso no corpo. Não, coso num vivo, num coso no morto. Coso no corpo, porque está roto. Aí a mamãe falava assim, coso no corpo, porque eu estou com pressa. A minha avó não deixava, Então é isso aí, analogia, né? Analogia. Então, como vocês veem, no fim eu tinha que falar alguma coisa de folclore que eu não podia deixar passar. A minha próxima palestra, que vai ser, acho que no fim desse semestre, até já marcado, eu vou falar sobre modo imperativo. Muito interessante, tem coisa do imperativo que a gente nem imagina. Então, falar sobre o modo imperativo.